Vamos iniciar a resolução da página 100. Página 100, a questão 1 e 2. Na questão 1, pessoal, ele diz: considere as 3 situações apresentadas a seguir. E ele fala: um ciclista pedalando por uma rua reta, plana e horizontal com velocidade constante. 2. Um automóvel que parte do repouso quando o sinal de trânsito passa de vermelho para verde. 3. Uma gota de água que pinga em uma torneira a 1 metro do solo e cai na vertical. Ele diz: podemos afirmar que a força resultante, certo, que atua no corpo em questão é nula apenas nas situações. Então, na primeira situação, nós vamos ler aqui, ó. Ele diz: um ciclista pedalando por uma rua reta, plana e horizontal, com velocidade constante, certo? Então, nós temos que saber que quando a velocidade ela é constante, é porque a variação de sua velocidade é zero. Quando ocorre uma variação de velocidade igual a zero, nós vamos observar que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Nós sabemos, pessoal, que a massa vezes a aceleração é a massa, onde a aceleração é a variação de velocidade por tempo. Então, tem uma variação de velocidade por tempo. A variação de velocidade ela vai ser igual a zero, porque a velocidade não é constante. Se a velocidade é constante, é porque ela não está variando. Ela varia de V para V, então a sua variação é zero. Então, quando eu tenho a massa vezes zero dividido pelo tempo, a força resultante é igual a zero. No item 2, ele diz, pessoal: um automóvel que parte do repouso quando o sinal de trânsito passa do vermelho para o verde. Se ele está em repouso, é porque a velocidade é zero, a inicial. Aí ele vai variar sua velocidade, digamos, para 50 km por hora, para ele percorrer uma estrada. Então, o que acontece? Ele vai variar de 0 para 50. Se ocorre uma variação de velocidade, é porque a variação de velocidade é maior do que zero. Ocorre uma aceleração. Se ocorre uma aceleração, é porque o móvel ele possui uma força resultante maior do que zero. Ok? Então, ele possui aceleração, ele possui força. Então, ele não possui uma força resultante nula. Então, o 2 está descartado. O 3, ele fala: uma gota de água que pinga de uma torneira a 1 metro do solo. Então, o que é que acontece? Existe uma força que impulsiona os objetos para baixo, que é chamada força peso. Essa
força peso, pessoal, ela vai empurrar para o centro da Terra essa gota. Então ele vai variar sua velocidade de zero, quando ele sai da torneira, até uma certa velocidade, que é maior do que zero. Então teremos que a variação da velocidade da gota dessa água que pinga, ele vai variar de zero a uma velocidade maior do que zero. Então a variação de velocidade ele é maior do que zero. Então quando ocorre em queda livre um objeto, é porque a sua variação de velocidade está aumentando, ok? Então ele diz que podemos afirmar que a força resultante que atua nos corpos em questão é nula apenas na situação 1. É somente na situação 1. Então a resposta da questão 1 é o item A de avião. Vamos para a questão 2. A questão 2, pessoal, ele diz: nas situações a seguir, são apresentados corpos sujeitos a diferentes forças. Para cada situação, redesenhe em seu caderno o esquema apresentado e desenhe uma única força adicional que, ao ser aplicada ao corpo, permite que ele se movimente em linha reta, com velocidade constante. Então nós temos aqui no item A, um móvel, onde a força dele é de 5 newtons. Então ele só tem essa força. Se ele tem essa força, permanece do jeito que está. No item B, ele tem uma força de 3 newtons direcionados para cima. Só tem somente uma força. Então a força resultante é para cima. No item C, pessoal, ele tem duas forças agora. Ele tem uma força de 3 newtons direcionado para a esquerda e uma força de 5 newtons direcionado para a direita. Ok? Quem é a maior das forças? 5 newtons. Então existe a resultante das forças nesse corpo. Eu tenho duas forças. A força resultante dá a direção e o sentido da maior força, que é 5 newtons. Então essa força de 5 newtons eu vou subtrair de 3 newtons, sobrando somente uma força resultante de 2 newtons para a direita. Ok? No item D, nós temos duas forças, uma de 3 newtons e outra de 5 newtons, na direção horizontal e no sentido para a direita. Tenho duas forças na mesma direção e mesmo sentido, elas duas serão somadas. Então irei somar uma força de 3 newtons com a força de 5 newtons, resultando uma força de 8 newtons. Ok. No item E, eu vou ter o corpo com a força direcionada para a direita de 4 newtons e uma força de 3 newtons direcionado para cima. Então eu vou ter uma para a direita e outra para cima. Então a força resultante vai estar entre essas duas forças, que nós vamos calcular
utilizando o método do polígono, a força de 3 newtons para cima, a força de 4 newtons. Aqui eu vou gerar um polígono que é um triângulo. A força resultante para ser encontrada, utilizaremos o teorema de Pitágoras, ok? Que diz que a força resultante ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ok? Então aqui vai gerar uma força resultante de 5 newtons, que nós já calculamos em aulas anteriores, que ela vai ser direcionada para cima é o norte, para o lado é o oeste, então fica para o nordeste. 5 newtons ao nordeste, ok? No item F, nós temos agora 3 forças, 2 na horizontal e 1 na vertical. Vamos calcular a força resultante entre as 2 forças na horizontal. Então eu tenho uma de 6 newtons e outra de 2 newtons. Vai dar a direção e o sentido da maior força, que é de 6 newtons. 6 newtons. Então 6 newtons menos 2, ele vai gerar um vetor força de 4 newtons, direcionado para a direita. Temos 2 forças, uma à direita, direcionada à direita, e outra para cima. Uma na horizontal, outra na vertical. Para calcular, nós respondemos igual e semelhante a esta do item E. Então, a resultante das forças, uma força de 3 newtons direcionado para cima e uma força de 4 newtons direcionado à direita na horizontal, vai gerar uma força resultante de 5 newtons, ok? Finalizando assim a questão 2 da página 100. Vamos agora à questão 3 da página 101. Ele diz aí, pessoal, de acordo com o livro, que a figura abaixo mostra uma pessoa sentada sobre uma prancha extremamente lisa, montada sobre um vagão. A pessoa dispõe de alças fixas na prancha, nas quais pode se segurar. O vagão pode se movimentar para a frente dos trilhos em um plano horizontal. Com relação à situação proposta, julgue as afirmações a seguir e dê como resposta a soma dos números que procedem às proposições corretas. Então, 01 ele fala: se a partir do repouso o vagão começar a se movimentar e a pessoa não se segurar, ela irá para trás em relação ao vagão? Sim, porque a tendência do vagão é seguir o movimento para frente. Se a pessoa não conseguir se segurar, a tendência dela é o que? É ir para frente, mas diminuindo o que? A sua velocidade em relação ao vagão. Ou seja, ela vai ser direcionada para trás. O item 2, então o item 1 é verdadeiro, o item 2 ele diz: se o vagão estiver se movimentando em linha reta e com velocidade constante, certo? A pessoa não precisará se segurar para acompanhar o movimento do vagão. Isso. Por quê? Porque não vai existir forças que vai direcionar a pessoa para trás. Ou seja, ela está andando com velocidade constante, aceleração igual a 0. Então não existe forças que vai colocar ela para frente ou para trás.
Então isto é verdadeiro. 04. A pessoa deverá se segurar seja qual for o movimento do vagão? Não, porque se for um movimento uniforme, a sua velocidade vai ser igual a zero, constante. A sua variação de velocidade igual a zero, a aceleração igual a zero. Então não existe forças que vai movimentar a pessoa que está acima do vagão. 8. Se o vagão movimentar-se em linha reta, frear e a pessoa não se segurar, ela irá para frente em relação ao vagão? Sim. Ou seja, pelo princípio da inércia, a tendência de ela seguir o movimento anterior descrito. O movimento anterior descrito por quem? Pelo vagão. Então ela vai ser direcionada para frente. 16. Se o vagão entrar em uma curva, a pessoa não terá de se segurar para acompanhar o movimento do vagão. Vai, porque quando ela entra numa curva, a tendência dela é sair da curva. Então, quando ela entra numa curva, a tendência dela é seguir o movimento reto. Então, ela vai ter, a tendência dela é sair da curva. Ok? Então, a tendência dela é seguir para fora da curva, não para dentro, certo? Por inércia, então está errado. 32. Se o vagão entrar em uma curva para a direita e a pessoa não se segurar, ela se deslocará para a esquerda em relação ao vagão. Isto é verdade. Ok, pessoal? Então, a tendência de seguir o movimento anterior descrito. Então, questão 32, verdadeira. Então, quem é verdadeira é 01, 02, 08 e 32. Ou seja, 8 e 2, 10, 42, 43, que é o somatório das questões. Vamos agora para a questão 4. Questão 4, pessoal. Ele diz: nas máquinas de lavar roupa, o tambor rotativo é dotado de furos, que permite o fluxo da água durante os processos de lavagem e secagem das roupas. Após o processo de lavagem, o tambor começa a girar rapidamente, para que a água absorvida pelos tecidos da roupa saiam pelos furos laterais. Sobre essa situação são feitas as afirmações a seguir. Durante o processo de secagem, com o tambor girando uniformemente, não há troca de forças entre as roupas e as paredes laterais. É falso. Quando o tambor gira, a tendência dele é o quê? A água ela vai escorrer pelos furos, certo? E a roupa vai ser direcionada para as paredes. Ou seja, essas roupas vão usar uma força centrípeta que joga o objeto para fora, para a lateral do tambor, certo? Então é a força centrípeta. Então está falso. 2. Durante o processo de secagem, com o tambor girando uniformemente, as paredes laterais do tambor exercem forças sobre as roupas, mantendo-se em rotação. Sob o ponto de vista do princípio da inércia, então o 2 está verdadeiro. E 3. Sob o ponto de vista da inércia, fisicamente o tambor não retira a água das roupas. Ele retira as roupas da água. Isto é, as roupas são desviadas pela ação do tambor. O que é que acontece? A água ela vai fluir rapidamente para baixo. Ela desce e vai ser descartada. A água que fica um pouco retida nas roupas, ela vai ser o que? Ela vai ser jogada pelos furos da lateral do tambor. E assim ele permite que a roupa fique sequinha. Ok? Então o item 3 é verdadeiro.
Então a alternativa correta é o item E de Eva. Ok? Vamos agora para a questão 5. Na questão 5 ele diz: suponha que você esteja confortavelmente sentado no banco traseiro de um automóvel em movimento e imprudentemente não esteja usando o cinto de segurança. O carro repentinamente inicia uma freada brusca, lançando você para frente contra o banco dianteiro. Dois observadores, S e V, presenciam essa situação. S está parado no referencial do solo. E V está parado no referencial do próprio veículo. Explique sob o ponto de vista de cada um dos observadores citados. Então, pessoal, ele diz lá, explique sob o ponto de vista de cada um dos observadores citados por que você é lançado para frente. Então, eu coloquei aqui como referência, certo? Essa é uma pessoa que está na rua. V é uma pessoa que está dentro do carro. Então, quando freia o carro, a tendência da pessoa que está lá dentro do carro, ela vai estar aqui, está sentada. Então, ela quer seguir o movimento do carro. Então ela vai ser direcionada para fora do carro, para frente. A pessoa que está lá fora vai ver que a pessoa é arremessada para a lateral, por causa do movimento de inércia provocada pelo carro. Ou seja, a tendência do carro foi seguir para frente. Como ele bateu no obstáculo, a tendência dele da pessoa que está lá dentro é ser jogada para frente. E para finalizar a sexta questão, ele diz: o esquema a seguir mostra um vagão de trem sob trilhos retos em um trecho de ferrovia, em dado instante. Com relação a esse esquema, responda as perguntas a seguir, justifique a sua resposta. Então aqui nós temos um trem, aonde esse vagão ele tem uma bolinha colada, conectado por um fio no teto do vagão. Então a tendência, observando aqui, a tendência é que o vagão está direcionado para frente e a bolinha direcionada para trás, ok? Então, nesse instante, no item A, o vagão do trem está em repouso ou em movimento? Em movimento. Porque se ele tivesse em repouso, a bolinha estava parada, na vertical. No item B, se o vagão está em movimento, esse movimento é de A para B ou de B para A. Então nós vamos ver, pessoal, que ele pode ser de duas ocasiões. De A para B, ele está sendo acelerado. Ou de B para A, ele está sendo freado. Ou seja, está sendo retardado o seu movimento. No item C ele diz: se o vagão está em movimento, esse movimento tem aceleração ou é uniforme? Ele é acelerado, porque a velocidade é diferente de zero. Ele não possui uma velocidade constante. E para finalizar, caso tenha aceleração, essa aceleração é no sentido de A para B ou de B para A? É sempre de A para B. Ou seja, é o seu sentido de A para B. Finalizando assim a nossa aula de hoje.